Olá, você que nos acompanha aqui na Metsul, seja muito bem-vindo ao nosso canal, te inscreve, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário com a gente, também não deixe de compartilhar e curtir os vídeos e acompanhe aqui as atualizações em metsul.com de todas as informações, alertas, projeções, clima extremo na Austrália, antecipa o que vai ocorrer no Brasil agora em setembro, as características de agosto verificadas lá na Austrália dão sinais do que vai acontecer por aqui. A gente já vem falando disso aí bastante aqui em metsul.com. Acompanhe também nosso monitoramento de raios, de imagens de radar. Seja assinante, acesse mapas, gráficos, olha, de calor, de alerta de geada, granizo, tempestades, tudo você encontra atualizado diariamente em metsul.com lá na seção de assinantes. Vamos falar então da chuva. A chuva que vem fazendo falta no território nacional, e quando a gente olha a projeção do Brasil inteiro, a gente vê com um destaque aqui, eu até cortei um pouquinho do sul, mas para destacar justamente essa situação aqui preocupante de domínio de uma extensa, enorme massa de ar seco, inibindo, dificultando a chuva em muitas regiões, e mais em regiões que já há semanas não registram chuva e tem um número alarmante aí de queimadas, de incêndios. Claro que tem a contribuição humana, a gente nunca disse que não tem, tem sim, eu vejo aqui nos comentários, o que a gente fala é da condição atmosférica, que é favorável, que infelizmente tem baixos índices de umidade, temperatura alta, então se não fosse um cenário úmido, chuvoso, não teria essas condições de queimada, mesmo que a pessoa fosse lá tacasse fogo. Agora, nesse cenário de ar muito seco e calor, qualquer fagulha significa um alto risco de incêndio. É essa mensagem que a gente passa quando a gente fala que esta condição de bloqueio de ar seco favorece os incêndios. Então, por favor, gente, interpretem da forma correta aquilo que a gente está falando. Claro que é necessária a limpeza dos campos para atividade agrícola, é necessário, meu pai é agricultor, então eu sei de todas essas atividades que são necessárias. O que nós temos agora, neste período, neste momento, é um cenário de risco por conta da baixa umidade e do calor intenso. Chuva, norte e sul do Brasil e parte do Nordeste, condição ainda num patamar de inverno. Previsão então aqui para o sul do Brasil, Paraná, infelizmente 10 dias pela frente sem chuva na metade norte, onde chove sul do Paraná e Santa Catarina, volumes baixos de precipitação. Vejam aqui a legenda, áreas verdes na casa de 10, 15 milímetros, tem um amarelo aqui com 20 a 30 milímetros, mas são 10 dias de chuva, então é um volume muito baixo. Sul do Brasil tem no Rio Grande do Sul os acumulados maiores, grande parte desse volume ocorre nesta quarta-feira. Então, a passagem de uma frente fria traz aqui uma chuva mais concentrada na metade sul e oeste, e quando chega aqui mais para a metade norte, entre quarta e quinta, perde força. Então, esses acumulados aqui a gente tem na casa aí de 50 a 100 milímetros em alguns pontos, pegando aqui o sul da Lagoa dos Patos, passando aqui pela região norte da Lagoa Mirim, indo em direção à Campanha e o oeste. Essa área amarela, 30 a 50 milímetros, e a metade norte com essa grande irregularidade. Alguns pontos até bem isolados com 50 milímetros, outros apenas 5 milímetros. Essa é a projeção de chuva nos próximos 10 dias. Quando a gente olha o sudeste, até dá um desânimo, porque realmente, olha, nada de chuva em Minas Gerais, grande parte de São Paulo e essa faixa aqui mais norte que tem vivido num cenário de horror com tantas queimadas e que chegam a áreas urbanas desses municípios. O interior de São Paulo é muito lindo, morei 7 anos na capital, mas viajei bastante pelo interior e realmente é um lugar incrível e infelizmente nós temos esse cenário. Agora a parte leste, aqui a parte mais litorânea, tem instabilidade, mas a gente vê que é um cenário muito restrito, que pega a parte do Rio de Janeiro, mas é uma passagem rápida de instabilidade que não muda esse cenário. Previsão para o centro-oeste, olha, alguma situação no extremo sul, mas Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, domínio de ar seco, baixa umidade, calor ainda extremo. O alerta aqui para o Mato Grosso na semana que vem, também partes de Mato Grosso do Sul, por conta de uma cúpula de calor que vai provocar excesso de temperatura. Podemos ter quebra de recordes, recordes absolutos, maior temperatura do Brasil foi registrado em 2020, no início de novembro, em Nova Maringá, no Mato Grosso, 44 graus e 8 décimos, e na semana que vem não se descarta que essa marca possa ser ultrapassada. Tamanho é o cenário de ar quente, extremamente aquecido, que vai atuar no centro do país. Nordeste brasileiro, a gente chama atenção aqui para a faixa litorânea, que tem instabilidade, mas assim, não é tempo chuvoso, só aparece, vem aquelas pancadas de chuva de fim de tarde, que juntam esses volumes que não são lá muito expressivos. A gente tem que considerar que é uma soma de 10 dias, olha, Rio Grande do Norte, pouquíssima chuva,
Predomina o ar seco, grande parte do interior da Bahia e Pernambuco também, Ceará, Piauí e Maranhão sem chuva, interior da Bahia e apenas a parte leste, claro, pegando Sergipe e Alagoas, pela extensão mesmo desses estados, que é menor comparado aos outros, temos esse cenário de chuva mais litorânea, que tem a ver com a umidade, o vento leste, e que favorece essas condições, mas em geral também são pancadas esparsas, mal distribuídas, não se vê um cenário de chuva mais abrangente ou persistente. O norte do Brasil a gente tem Tocantins sem chuva, Rondônia sem chuva, Acre, algum sinal ali na divisa no noroeste do estado. A região aqui do Amazonas, olha, dividida quase que ao meio, metade leste sem chuva, o interior do continente com instabilidade aqui na faixa de 50 a 70 milímetros. Roraima, uma grande irregularidade, mas pode ter episódios de chuva significativos. Amapá sem chuva, olha, o Pará praticamente todo sem uma gota de chuva. Então, um cenário crítico, principalmente aqui, ó, na parte mais leste, grande parte, eu diria, da região norte, a não ser a exceção aqui, é mais o interior da região do Amazonas, essa linha aqui junto com Roraima, e o resto, ou a grande maioria, realmente num domínio de ar seco, e temos que lembrar, são 10 dias pela frente sob esta condição. Então aquela bolha de ar quente, realmente ela forma um bloqueio e não deixa a instabilidade chegar nessas áreas. Então realmente será um período aí bem complicado, não só por conta da manutenção desse ar seco, mas especialmente porque junto a isso nós temos um histórico já de semanas nesta condição e essa temperatura extremamente elevada que vai levar muito desconforto para a população e até mesmo risco à saúde pública. Então fiquem muito atentos, a gente vai estar acompanhando aí, monitorando todas essas condições e alertando nesses próximos dias lá em metsu.com. Então, na medida do possível, uma excelente semana para todo mundo e a gente está por aqui de olho acompanhando aí todos esses cenários para todo o território nacional. Até mais!